Olá, sejam bem-vindos ao Mapa Podcast, o seu mapa que é um verdadeiro guia para o sucesso no mundo dos negócios. Para você empresário, empreendedor, o Mapa Podcast traz cases de sucesso, storytelling, histórias de empresários, empreendedores e líderes que vêm construindo uma jornada cada vez mais forte no mercado. Gostaria de aproveitar esse momento e lembrar vocês para se inscrever no canal, o Mapa Podcast. Já ativa o sininho para quando esse episódio e vários outros for ao ar, você receber a notificação em tempo real. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, temos episódios novos, tanto no canal no YouTube quanto no Spotify. E agradecer também o apoio da Fest Escova Juiz de Fora. Se você é mulher, empresária como eu, precisa estar linda todo dia, é com a Fest Escova. O episódio de hoje nós temos um convidado que vai falar sobre um tema que muitas vezes é negligenciado por maioria dos empresários e empreendedores. Ele é o Júnior Montan, assessor de investimentos, e nós vamos falar sobre finanças e investimentos. Como isso pode impactar no teu negócio e no que você vem construindo aí na sua empresa. Bem-vindo, Júnior. Muito obrigado, Rosana, pelo convite. Quero te parabenizar pelo espaço, ficou incrível, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse espaço foi construído, inclusive, com o apoio de todos vocês. Júnior, que é membro do Líderes Club também. Para quem não conhece, o Líderes é um clube de empresários, empreendedores e líderes, onde nós desenvolvemos o conhecimento, constante e a arte do network efetivo. Então, se você quiser conhecer também, Júnior? Vamos um bate-papo legal? Vamos embora. Vamos ajudar esse pessoal a construir aí o mapa deles em casa. Muitas histórias, muita dica para você de casa. Me fala uma coisa. Quando uma pessoa começa a empreender, muitas vezes ela negligencia o lado financeiro. Isso pode acabar saindo muito caro lá na frente. Como que um empresário e um empreendedor pode, desde o início do seu negócio, construir algo a longo prazo no mercado financeiro, com os investimentos, Você tem conhecimento suficiente para isso. Então, traz pra gente como essa pessoa pode... Bom, é muito comum nós, empreendedores, começarmos um negócio e não se preocupar tanto com a gestão do caixa ali no começo, até porque o lucro começa bem pequenininho, vai aumentando ao longo do tempo, mas é um ponto crucial e muito importante para todas as empresas. Bom, a gente tem uma máxima no mercado que diz que a intenção da empresa não é ganhar dinheiro investindo, mas emprestando o seu serviço, a não ser que seja uma empresa voltada para investimento. Mas isso não é algo que impede a empresa de ter uma alocação responsável dos seus recursos, fazer melhor gestão do seu caixa e do fluxo de caixa daquela empresa, obtendo ali no final do período contábil um lucro proveniente desses investimentos bem gerido. Excelente. Você, como assessor de investimentos, então, o seu conselho é que desde o início o empresário, o empreendedor, ele já comece tendo essa consciência e essa organização para que lá na frente ele não esteja perdido no emaranhado de situações que podem se tornar até desagradáveis, Exatamente. Eu acho que um ponto crucial de todas as empresas é tomar conta principalmente do financeiro, contas a pagar, contas a receber, e do dinheiro que fica alocado no caixa nesse entre período, do momento que recebe até ter um momento de pagamento. Então, é nesse período que entra o meu trabalho, que é ajudar o empresário a gerir melhor esse recurso e fazer também uma programação, um escalonamento do caixa da empresa. Então, me fala uma coisa. É essencial, então, que a pessoa comece a separar um valor mensalmente para fazer esse tipo de investimento? Ou essa pessoa, ou esse empresário, ele pode primeiro se preocupar com a rotina do caixa, a rotina da empresa,
para depois ele pensar em investir? Quanto tempo depois que abre a empresa que a pessoa deve se preocupar, ou já no primeiro mês, nos primeiros, quais são os primeiros passos para ele pensar nisso de forma saudável? Bom, quando se fala de investimentos, é bem legal separar, né, pessoa física de pessoa jurídica. Então, se falando de pessoa jurídica no primeiro momento, essa empresa, vamos supor que a empresa começou há exatamente um mês atrás, ela vai ter seus primeiros lucros agora. Então, nesse primeiro momento, naquele momento mais difícil do empresário, né, de adversidade, de imprevistos, a gente mantém todo esse recurso numa liquidez diária ou previamente instantânea ali que você consegue ter acesso caso precise, mas não impede também de ter uma boa rentabilidade nesse período. Então, ali, o dinheiro que proveniente do fluxo de caixa da empresa, que é aquele dinheiro que fica parado ali por 3, 5 dias, contas a receber, contas a pagar, nós conseguimos rentabilizar esse recurso também, né, nesse curto período de tempo, que muitas vezes o próprio empresário acredita não valer a pena. E quando se fala de caixa, que é aquele dinheiro que vai ficar parado por mais de um mês, 2 meses, 3 meses, a gente tem duas estratégias. Se o caixa da empresa já for grande, a gente faz um escalonamento, ou seja, programando as liquidez ali imediata, com um prazo de 1 semana, 1 mês, e até 6 meses, por exemplo. Dependendo do tamanho da empresa, pode ser até 1 ano nessa liquidez, né? Já quando a empresa é pequena e ela não tem muito caixa, eu prezo pela segurança, eu acredito que todo empresário também, de ter esse recurso em mãos a qualquer momento. Então você aconselha empresas que estão começando, tem um caixa menor, a gente ter mais segurança de ter o dinheiro de imediato, a gente fazer um investimento que a gente pode retirar a qualquer momento. A qualquer momento. Mas também não deixar esse dinheiro em poupança, parado, deixar esse dinheiro parado na conta corrente. Porque por mais que esse dinheiro ele precise ter uma liquidez diária, nada impede que ele tenha também um rendimento satisfatório para o empresário. Isso daí então pode modelar de acordo com a situação do empresário, falando sobre conta pessoa jurídica, e também você trabalha com pessoa física, né? Também. Então, é muito importante quando eu vou visitar uma empresa, por exemplo, eu faço muitas perguntas e às vezes pode parecer até um pouco chato ou até um pouco de querer saber a mais, né, da empresa, mas é exatamente essas perguntas e essa conversa mais próxima com o meu cliente que me permite fazer a melhor gestão do caixa da empresa dele. Você trabalha diretamente no caixa, mas trabalha trazendo as informações que ele passa para você. Exatamente, ajudando também muitas vezes na tomada de decisão, por exemplo, se é melhor ele utilizar o recurso próprio ou fazer uma tomada de crédito no mercado. São decisões importantes que pode mudar e até mesmo definir o destino de uma empresa dado o momento de mercado. Porque aí você consegue entender se dá para fazer uma tomada de recursos. Se aquela dívida vale a pena ou se, dependendo do que for o projeto e o retorno for menor, ele trabalhar com capital próprio mesmo. E se ele não tiver capital próprio, você também tem condições de analisar e avaliar se dá para levantar um capital para ele investir no negócio. Exato. E alavancar, né? Exato. Tipo, aquele projeto parado na empresa, é o estudo de oportunidade, muitas das vezes, o cálculo de oportunidade que tem que ser feito. Se você vai pegar um dinheiro no mercado, você vai ter que ter uma taxa, né, a pagar. Se o seu lucro é maior do que aquela taxa e mesmo pagando todo aquele juros que você vai pegar, você vai conseguir ter um retorno satisfatório, acredito que vale a pena. Mas feito esse cálculo e é previsível que pegando esse crédito você vai lá na frente sair no 0 a 0, correr um risco e muito possivelmente sair no prejuízo, aí já não acho que vale a pena, né? Não é aconselhável que o empresário se arrisque nesse nível. Quando a gente fala de passos para o sucesso, até para o sucesso financeiro, né, de uma empresa, de um empresário, a gente fala de separar CPF do CNPJ, eles caminham juntos, mas quando se trata de finanças, a gente tem que ter consciência de separar isso. Quando que
quais são a consciência do empresário é de cuidar mais do dinheiro da empresa ou do dinheiro pessoal? O que você tem visto no mercado como assessor? Olha, eu acho muito legal que quando se fala de empresário e empresa, é uma relação de pai e filho, né? Que o empresário é apaixonado pelo negócio que ele criou ou muitas vezes que ele herdou do pai, do avô. Então tem essa relação familiar e sim, ele cuida muito mais, na maioria das vezes, da própria empresa do que da vida pessoa física dele. Mas é muito importante que ele faça essa separação, até por questões fiscais mesmo, né? Dentre outras soluções que a gente tem, por exemplo, na pessoa física, isenção de imposto de renda de alguns investimentos que na PJ, na pessoa jurídica dele, ele não vai conseguir atingir. Quanto que é o mínimo que a pessoa precisa ter disponível mensalmente para ela começar a investir? Olha, esse valor mínimo, falando na população geral, né? Hoje tem aplicações, inclusive do Tesouro Direto, aí, que você consegue com 40, 50 reais começar a fazer sua reserva de emergência. Então, assim, não existe valor mínimo ou máximo, existe a realidade de cada pessoa para começar a investir. Mas você, como assessor, você consegue assessorar uma pessoa, mesmo ela começando com um caixa baixo, da 300, 500 reais mensais, ou ela tem que ter um nível já de valor para fazer aportes mensais? Então, hoje eu sou credenciado à Rasinvest, né, um escritório do Safra Investimento. Então lá a gente começa a trabalhar com patrimônios acima de 300 mil reais. Mas por que isso? Em defesa minha, tá, pessoal? Hoje eu não consigo atender um número muito grande de pessoas. Ali fica numa faixa de 80 a 100 pessoas para ter uma qualidade de atendimento para aquelas pessoas. E isso também me limita, porque se eu for atender 80 pessoas com um patrimônio um pouco menor, delimita também a minha renda. Então isso é uma prática de mercado e presume-se que pessoas com patrimônio acima de 300 mil são as pessoas que demandam realmente esse tipo de serviço que eu presto, com melhor gestão, com mais proximidade do cliente, com a ajuda da tomada de decisão ali na hora de investir. Mas nada impede, tá? Eu fico totalmente aberto a tirar dúvidas, conversar, inclusive indico outros amigos que conseguem trabalhar com valores menores, né? Que trabalham aí como consultores financeiros ou assessores de investimentos que estão começando na carreira. Então, gente, se você é empresário, tem um patrimônio maior que 300 mil, o Júnior é a solução para você agora. Se você ainda não tem, assiste todos os podcasts, maratona aí tudo que já está aqui no canal e ainda tudo que está por vir. Se conecte com pessoas que vão ajudar você a alavancar teu negócio com conhecimento suficiente para você criar o patrimônio que precisa para se tornar cliente do Júnior. Mas se você ainda não tem, o Júnior também pode indicar, como ele disse, amigos que trabalham com um patrimônio menor, que você que está começando agora não precisa deixar negligenciado esse lado, já pode começar a investir, já pode começar a criar o teu patrimônio desde o início, para na hora que você falar agora, é a técnica do monte e montão, né? Você vai construindo ali mensalmente, criando ali um fluxo que depois vira... E é uma fase também muito interessante para a pessoa que está começando agora, não delegar 100% do patrimônio dela na mão de uma pessoa, mesmo que seja indicação. É importante ela aprender, conhecer cada produto, como aquele produto vai trabalhar dentro da sua carteira e se ele está em linha com o seu objetivo final, né? Porque da mesma forma que existem bons profissionais no mercado, em todas as áreas, existem os mal intencionados também. A gente vê que romantizaram muito os investimentos. Então, é muito comum ver aí na internet, no dito popular, que faça investimentos, invista, que vai ser o melhor para você. Mas o como
é que o especialista como você vai direcionar, né? E até onde é saudável e a quantidade que é saudável aplicar e direcionar em diversas carteiras, né? Exatamente, principalmente em momentos de tensões no mercado financeiro, né? Principalmente, por exemplo, passamos aí recentemente pela crise do Covid, depois eleições, depois taxação dos Estados Unidos e China, aquela guerra de taxa. Isso balança um pouco certos tipos de investimento, e o investidor que está no começo, muitas vezes ele fica sem saber o que fazer e acaba tomando uma decisão errada, que é vendendo tudo ou aplicando 100% do que ele tem em outro ativo que promete ter uma rentabilidade boa naquele momento, mas muitas das vezes não é a decisão ideal, e por isso é importante, né, tá sempre próximo de uma pessoa dentro do mercado, de um profissional que vai poder te orientar melhor nesses momentos. Como que funciona o seu trabalho de assessor de investidor, Júnior? Você cobra por trabalho, ou você recebe percentual, ou o cliente te paga? Como que funciona isso? Ou não? Eu quero entender isso para a pessoa entender assim, como que funciona. Bom, já digo aqui que não existe almoço grátis, né, pessoal? Até porque eu preciso almoçar também, brincadeiras à parte. Mas dentro do mercado financeiro hoje existe duas formas de remunerar o assessor. A primeira forma é a mais comum, né, que existe aí há muitos anos no Brasil. É a mesma forma que você remunera o gerente do seu banco. Alguma vez você foi ao banco e você teve que abrir a carteira e pagar o gerente? Não. Então, bom, essa forma é chamada spread bancário. Tudo que você consome dentro do banco, da corretora de investimento, é gerado um spread, e através desse spread vem a remuneração do assessor, do gerente, do serviço do banco, né? E hoje, em 2021, lançaram também no Brasil um modelo muito comum nos Estados Unidos e Europa, que é o fee-based, que é uma porcentagem fixa do patrimônio que você tem em carteira por ano. Essa porcentagem varia ali de 0,5% a 1% ao ano do valor da carteira do cliente, né? E tem prós e contras em todas as duas remunerações. Como que você deve escolher o que for mais confortável para você, e conversando com o seu especialista, com a pessoa que vai te atender, em qual forma ela trabalha, e perguntando para ela por que daquela forma escolhida. Se o pessoal de casa tiver dúvidas de como fazer isso, eles podem te contactar. Qual é o seu Instagram? Com toda certeza, fico à disposição para tirar a dúvida, tanto o Instagram, _Montan_Júnior, ou pelo WhatsApp 329-99841691. Excelente. Agora vamos construir uma jornada do sucesso no mundo dos negócios, investimentos, saúde financeira, equilíbrio financeiro faz parte da jornada do sucesso no mundo dos negócios. Quais são os 5 conselhos principais que você deixaria para uma pessoa que está no mercado e que precisa olhar mais para esse lado financeiro dela, que nunca ligou muito para isso? Quais são os 5 conselhos que você deixaria? Olha, eu começo fazendo uma crítica ao Brasil no geral, né? Nós temos uma cultura de que o dinheiro não é importante, mas eu digo que é extremamente importante cuidar do seu patrimônio, porque eu sei que muitas vezes dizem que o dinheiro não compra felicidade, mas já pensou você não ter dinheiro para cuidar da sua saúde básica, ou seja, da saúde básica da sua família, né? Muitos aqui têm filhos, têm esposa, maridos, então o dinheiro é importante para a sua saúde e para o seu bem-estar. Então a gestão do seu patrimônio vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Primeiro ponto, né, para começar a ter uma vida de sucesso aí, com bons investimentos, com a carteira bem montada: estudar. É muito importante estudar desde o começo, para que quem ainda não alcançou um padrão de vida satisfatório, alcance. Através dos estudos você vai conseguir um emprego melhor, com um cargo melhor, com um salário melhor, tá? Através do estudo você vai conseguir
ter uma remuneração melhor, e através dessa remuneração você vai ter o seu padrão de vida e ainda vai conseguir investir. É a dúvida de muitas pessoas, muitos jovens que me procuram, ali com 18 anos já querem investir. Eu acho isso incrível, né? Mal entrou no mercado de trabalho, já se preocupar com o futuro, mas muitas vezes eles querem guardar dinheiro, e eu falo muitas vezes: invista em livros, invista em conhecimento, invista num curso que vai aumentar o seu salário dentro do seu ambiente de trabalho. Então nós temos aqui: dinheiro é sim importante, e estudar também. Depois a gente vai trazer mais 3 pontos. Me fala uma coisa, a sua história para entrar no mundo dos investimentos, como assessor de investimentos, é uma história que eu já conheço um pouquinho, né? O que fez você chegar como assessor e começar a ajudar pessoas a cuidar do seu patrimônio? O que te levou a isso? Bom, foi motivo, né, daquele evento foi o título daquele evento que nós fizemos juntos, Gestão do Patrimônio, onde eu contei um pouco da história, né? O meu pai, que é uma figura que eu admiro muito, trabalhou muito durante muitos anos, e por decisões incorretas, né, na parte financeira, ele acabou perdendo muito patrimônio dele, e eu ali acompanhando de perto, ali com meus 12, 13, 14 anos, não podia fazer muito, porque nem trabalhar a gente pode nessa idade, né? Nem consegue, mas eu fui ajudando ali, tomar conta das contas de casa. O meu pai, muitas vezes, ele tinha essa coisa de pagar tudo antecipado, muitas vezes, ou outras coisas ele deixava sem pagar. Cartão de crédito, principalmente, ele ia fazendo aquela bola de neve no cartão, né? São educações financeiras mesmo, básicas, de casa, que faltou. E eu fui vendo onde ele estava errando e fui estudando essa parte para ajudar em casa, primeiramente. Depois eu comecei a trabalhar, né, com carteira assinada lá. Antigamente fiz meu primeiro curso no Cefet, e saí dali empregado, e começou a sobrar um dinheirinho, e eu falei: gente, eu tenho que fazer alguma coisa com esse dinheirinho, porque gastar tudo em lanche não dá, né? Então eu comecei a estudar ali, conheci alguns amigos do mercado financeiro que me ajudaram muito, né? A amizade é importante, né? A amizade que está disposta a te ajudar, o ambiente. Então foram me dando dicas, e através desse tempo, de lá para cá já se passaram mais de 10 anos, né? Foi onde eu tomei a decisão de juntar tudo que eu aprendi para ajudar outras pessoas. A gente tem ali uma passagem, né, conhecendo um pouco da história. Seu pai tinha boas condições financeiras, tinha um bom trabalho, construiu um patrimônio grande, e ele perdeu o patrimônio. Foi um ponto muito comum que acontece ainda hoje no Brasil, porque nós temos a nossa famigerada aposentadoria, né, do INSS. Então meu pai a vida toda contribuiu sobre 10 salários mínimos, e ele acreditava que 10 salários mínimos o manteria, né, para a vida toda. Então ele não se preocupou em fazer uma previdência privada, em guardar um recurso para uma reserva de emergência, pensar também na saúde futura, né, que a gente, com o passar dos anos, a nossa saúde vai deteriorando. Então isso faltou um pouco, pecou um pouco da parte dele, de conhecimento, né, e até mesmo de alguém orientá-lo na época. E foi nesse ponto que começou o grande problema, porque em um momento ele ganhava um salário porque ele era gerente de uma grande empresa, e no outro momento a empresa falou: muito obrigado pelos seus 35 anos de trabalho, agora você segue com a sua aposentadoria no INSS, que caiu, em números de hoje, por exemplo, sairia aí de 30 mil para 5 mil reais no mês, repentinamente. E dado o momento que nós estamos vivendo, 5 mil reais não dá nem para começar a ter uma qualidade de vida. Não mantém o padrão de vida que era acostumado, né? Que ele era acostumado, com os custos, os gastos, a família também é muito grande. Isso tudo que, se fizesse um planejamento
quando ele estava no auge da carreira, trabalhando, recebendo ali mensalmente um valor que mantinha um padrão de vida maior, se ele tivesse construído uma carteira direcionada, diversificada, que com a assessoria, né, ele poderia hoje estar muito melhor. Uma vida muito melhor. E a gente fez um cálculo básico uma vez, brincando lá na mesa do almoço, se ele tivesse investido o mesmo valor que ele contribuiu para o INSS nesse período todo, hoje ele teria uma renda mensal de mais de 30 mil por mês. Enquanto com o INSS, por causa dos descontos, né, e pelo tempo que ele é aposentado, hoje ele tem uma renda em torno de 5 mil. Tem uma coisa assim muito interessante, Júnior. Eu venho de uma cidade pequena, de uma cidade simples, e as pessoas não têm essa cultura de construir patrimônio financeiro, tá? Tem a cultura de construir patrimônio físico, de comprar terra, de comprar as coisas, né? Pensar nas coisas palpáveis, assim. Esse construir o patrimônio financeiro de dinheiro, de ter dinheiro disponível, não. O quanto que você aconselha as pessoas a olharem para isso? Porque, olhando pela situação do seu pai, por exemplo, se fosse meu pai na época, teria investido todo o dinheiro que ganhou em terras, em bois, em vacas, enfim, que também é um bom patrimônio, mas se a gente olhar, não tem isso palpável, talvez, num momento rápido de doença, num momento de falar que, de repente, a pessoa tem um terreno, mas esse terreno vai sustentar ela, o padrão dela de vida, a qualidade de vida, os médicos, um bom plano de saúde numa velhice? Então, isso daí é uma forma de investimento que eu acho muito importante que todos, né, determinado momento da vida, todo mundo tem o sonho da casa própria, todo mundo talvez tenha o sonho de ter aquele pedacinho de terra ali num sítio, uma fazenda, aí a depender do tamanho. São ótimos investimentos, mas como você disse, é importante ter uma parte em liquidez, porque vamos supor que aconteceu uma emergência, descobriu um problema de saúde, vai precisar fazer uma cirurgia, e o dinheiro mais líquido que você tem hoje é um imóvel alugado, ou é um gado no pasto, ou é a própria fazenda. A doença, né, o momento ali, não vai esperar você vender aquele ativo para conseguir o dinheiro. Então, se você tem uma carteira contando com a parte dos imóveis como investimento também, mas tem uma carteira com a liquidez um pouco maior, ela te dá uma previsibilidade maior, ela te dá uma melhor forma de gerir o seu risco no longo prazo. E principalmente para quem é mais velho ou também para quem já tem uma família estruturada, né? Filhos, esposa, marido. Começar a ter consciência disso, principalmente a pessoa que é empresário, ela tira ali o dinheiro dela todo mês do caixa e não faz investimentos diversificados. É muito interessante porque eu dei uma consultoria em uma empresa onde eu cheguei na empresa, o cara falou, só preciso que você me ajude a economizar. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque nós estamos passando por um problema de saúde na família, nós temos muitos bens, nosso dinheiro, meu dinheiro da minha família está todo investido em patrimônio físico, em apartamentos, em várias casas na praia, e nós temos muitos bens, porém nós precisamos vender rápido porque nós não criamos um planejamento financeiro onde a gente contava que a gente fosse passar um momento difícil de doença na família. Nossa diária de hospital sai em torno de 10, 15 mil reais por dia. E nós temos muitos imóveis para vender, mas não vende um imóvel assim da noite para o dia. Nesse caso, a melhor solução para ele não seria exatamente a venda, mas estruturar uma dívida, né? Pegar um crédito no mercado com garantia no próprio imóvel. Que aí você conseguiria uma liquidez praticamente imediata ali, em torno de até 30 dias a gente consegue liberar esse valor. É a forma mais rápida que uma pessoa tem um patrimônio físico vai conseguir transformar em liquidez, né? Fazendo o chamado home equity, ou seja, garantia no imóvel dele.
Mas é o que você falou, se ele tivesse estruturado, ótimo, são bons investimentos, né? Inclusive eu trabalho algumas estratégias com meus clientes para adquirir imóveis, né, no médio e longo prazo, e eu não sou contra, né? Muita gente que é do mercado financeiro fala que imóvel é um péssimo investimento. Eu acho que péssimo é o estudo que ele fez, porque 80% dos milionários e bilionários do mundo constituíram seus milhões através de imóveis. Né? E muitos abrem a boca nessa coisa de banal aí, muitos abrem a boca para falar assim, venda o teu imóvel, invista tudo faça tudo investimento, aporte. Mas até que ponto é saudável vender um imóvel para isso? Ou é melhor estruturar para... Então, eu falo, recentemente eu fiz uma palestra em um evento que são para médicos jovens em formação. Vamos pegar um exemplo aqui do jovem médico e do jovem empresário. Quando ele acabou de formar, ou o empresário acabou de constituir uma empresa que é lucrativa, ele chega no banco e o banco disponibiliza para ele várias linhas de crédito, disponibiliza para ele meios de financiamento, e por não ter um conhecimento mais saudável na gestão de patrimônio, ele vai lá, financia um apartamento de 5 quartos, sendo solteiro, ele não tem filho, não tem esposa, e compra um carrão. E ele está amarrado a uma dívida aí por 20 anos, né, até quitar esse apartamento. Bom, o que eu chamei a atenção deles tem o sonho da casa própria? Sim. Precisa comprar naquele exato momento ali? Se a resposta for sim, compre um imóvel que se adeque ao seu padrão de vida naquele momento, e com o passar do tempo, conforme sua renda for aumentando, você muda de padrão de vida, vai acrescentando degraus, né, com o passar do tempo. Não precisa chegar ao topo logo no primeiro ano de formação, logo no primeiro ano de constituição da empresa, até porque uma dívida bem feita ela vai te gerar patrimônio, mas uma dívida mal feita ela vai te gerar um grande problema e por muito tempo. Júnior, nós trouxemos mais um ponto que é o planejamento, né, e pensar no futuro. Me fala uma frase que para você é muito importante, que essa frase assim faz com que quando você acorde todos os dias, você pense em porque você faz o trabalho que você faz, ajuda as pessoas que você ajuda, ou que essa frase pode inspirar outras pessoas a construírem algo pensando no futuro, lá na frente. Bom, uma frase que eu gosto muito, ela não tem tanto a ver com construção, mas tem a ver com um momento de vida, né? Que é a do Sêneca, onde ele diz que a maioria das pessoas sofrem pelo que imaginam, né? O sofrimento do ser humano, ele provém mais do que eles imaginam do que o que realmente acontece naquele futuro próximo. Então, a ansiedade que a gente vive hoje, né? Falando da minha geração, da geração mais jovem, de comparação na internet, de que se ele não ficar milionário até os 25 anos, a vida dele acabou, até os 30 não dá mais, depois dos 40 ele não consegue mais. Isso tem a ver com o que foi construído do consumismo no nosso cotidiano. Poxa, recentemente eu conversei com uma jovem que estava entrando na faculdade de medicina também aos 22 anos, ela estava preocupada de já estar velha demais para cursar a faculdade. E eu falei, cara, eu estou formando, né, recentemente, agora também estou no último período da faculdade e já estou pensando em fazer outra. Eu conheço pessoas que entraram na faculdade aos 50, aos 60 anos. Então, a nossa geração ela é muito ansiosa, e isso vai para o empresário também. Ele acha que ele tem que constituir uma empresa e faturar milhões por mês no primeiro ano. Cara, se o seu negócio te permite isso, vai e faça. Agora, se não te permitir, se não for a sua área, você tem duas opções: trabalhar conforme a sua empresa te permite, o seu nicho te permite faturar, ou mudar de área, né? Então, e não ter essa ansiedade de querer cada vez mais, porque isso faz você tomar decisões incorretas. E muitas vezes essa ansiedade faz com que a pessoa comece muitas coisas e termine poucas, ou encerre muitas vezes e
acaba não conseguindo construir o que precisa, né, a longo prazo, porque ela está sempre desistindo de continuar. Então tem que ter muito cuidado mesmo com essa ansiedade. Nós estamos encaminhando para o final do podcast, foi uma conversa muito boa para abrir os olhos, alertar da importância da pessoa cuidar do patrimônio, investir o seu dinheiro, pensar em quais portas que podem ser abertas quando pensa no futuro, nessa questão do longo prazo financeiramente, né? E até porque nós empresários estamos faturando. E onde nós estamos colocando esse dinheiro? Qual o tipo de investimento nós estamos fazendo? Vamos olhar para isso. Eu aconselho vocês aí de casa a já procurar o Júnior, seguir, né, o Júnior no Instagram. Se você também ainda não se inscreveu no canal, mais uma vez eu vou lembrar, o Mapa Podcast, inscreva-se, ative o sininho. Quinta-feira, às 18 horas, nós temos episódios exclusivos online, né, para vocês. E nós vamos ter também os gravados de áudio para você ouvir onde você estiver lá no Spotify. Júnior, deixa a dica de um livro que para você faz muito sentido, que para você foi muito importante nessa caminhada, que você leu e que pode ajudar outros empresários aí a encontrar uma trajetória. Falando de investimento, tem um livro muito legal que é a história do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do último século, né? E conta a história dele, que começou a juntar ali latinha com 12 anos e começou a comprar as primeiras ações já com 12 anos de idade. E tem outra, Psicologia Financeira, também é um livro muito bom, que fala justamente dessa ansiedade, desse medo e do porquê investir, né? Então são dois livros muito bons e que vai introduzir as pessoas a esse mercado. Falando de investimento, tudo é muito interessante que a minha filha com 12 anos hoje, mas com 6 anos ela comprou o livro e no livro falava como fazer brigadeiros, empreender, tirar o dinheiro, e do dinheiro que ela tirava do lucro ela reinvestia tanto na empresa dela, depois mais tanto para investir, né, comprar ações e tudo isso abriu os olhos de uma criança. Então às vezes a gente pega ali, tô velho, passou muito tempo, não dá tempo de começar e acaba negligenciando esse lado, esse cuidado que pode começar fazendo ali cada dia um pouquinho para construir algo a longo prazo. E a gente tem que lembrar uma coisa muito importante aqui, lá em matemática, né, quando a gente estuda, a fórmula dos juros compostos, que é o que rege o mercado financeiro, o mercado de investimento hoje, ela é elevada ao tempo. Então, não depende tanto do quanto dinheiro você coloca, mas de quanto tempo você deixa aquele dinheiro trabalhando, né? Os juros compostos trabalhar. Isso é uma coisa a se pensar. Poxa, eu só tenho R$1.000 por mês, eu só tenho 500, só tenho 300, só que eu tenho 40 anos para investir. Eu quero me aposentar com 65 anos, hoje eu estou com 25, por exemplo, eu tenho 27. Já comecei há um tempo atrás. Então, o nosso tempo até a nossa meta é mais importante muitas vezes do que o valor em si que você vai empregar. Excelente. Júnior, obrigada. Fica aí mais um pouquinho de gosto para o pessoal, para a gente convidar mais uma vez para continuar falando sobre esse assunto, que a gente pode falar aqui uma semana inteira sobre investimentos, finanças, dinheiro, né? E construir o futuro. Todo mundo gosta de dinheiro é sim importante. Agradeço aí a sua participação, a sua disponibilidade, muito sucesso para você e na sua jornada com vários outros, ajudando outros empresários a construir seu patrimônio e o futuro, né? Pensar no futuro. Bom, eu agradeço o convite mais uma vez, fico à disposição de todos vocês que queiram tirar dúvidas, me chamem no Instagram, me chamem no WhatsApp. Pode pedir meu número para a Rosana aí nos comentários. E vai ser um prazer ajudar todos, como eu já tenho feito há alguns anos. Isso é uma coisa que eu gosto e faço porque eu acho que é importante para todo mundo. Se você gostou desse episódio, já deixa aqui nos comentários o que você achou e como esse episódio ajudou você
a construir aí o teu mapa do sucesso. Quinta-feira, às 18 horas, nos vemos no próximo episódio. Obrigada!